Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desculpa aí da dar risada, mas a paz do Senhor a cada irmão que estão agora nos assistindo. Que Deus o abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Estamos começando mais um vídeo aí para vocês no canal Jesus Cristo Vive. E aqui está o nosso membro do canal, o nosso professor Alcides Engels. Paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor. Pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com Jesus no coração, né? É só alegria, como diz o amigo nosso, né? Amém. Então, nós vamos hoje conversar sobre os discípulos de Jesus. A pergunta, senhor Alcides Engels: Sim. Quantos discípulos Jesus Cristo tinha? Essa pergunta é bastante interessante, porque se você for perguntar para 90% dos evangélicos, irmão Jorge, eles já vão dizer de sopetão: Jesus tinha 12 discípulos, né? É mais Mas ou menos, aí estava uma confusão. mais ou menos que nem eu. Você falou para mim, 12. Faz parte dos 90. Faz parte dos 90. Se você fizer uma pesquisa agora, sair pela rua perguntando quantos discípulos Jesus tinha? 12. A maioria. Fala 90%. 12. Mas não. Eu vou mostrar perante a Bíblia que Jesus tinha mais. Não tinha o número exato. Só de uma vez ele mandou 70 discípulos. Então quer dizer que dos 12 faltou bastante. Daí. Então, por exemplo, nós falamos aquele dia sobre Jesus orar no monte, lembra? Sim. No nosso último encontro nós falamos sobre Jesus orar no monte. E numa dessas orações, ele orou e o Senhor inspirou ele. Quer ver? No Evangelho segundo escreveu Lucas, eu hoje trouxe duas Bíblias. Essa é a minha Bíblia que eu uso em casa, levo para a igreja, uso aqui na casa do irmão Jorge, e tem uma outra Bíblia. Essa Bíblia aqui é completa, é um estudo muito fascinante, irmãos. Bíblia de Estudo Roma. Bíblia de Estudo Roma é uma Bíblia que tem bastante... Tem os panoramas bíblicos, tem mapas. Aqui é o exemplo do mapa. Tem mapas, tem estudos bastante. É uma Bíblia bem aprofundada. Quem quiser comprar é a Bíblia de Estudo Romano. Ela vem com mapas, gráficos, reconstruções, estuda a palavra de grego e hebraico, enfim, uma Bíblia ótima de estudo. Mas agora fiz meu comercial, sem ganhar nada. Uma Bíblia completa, né? Digamos assim. Completa, bonita. Olha, a capa, passa a mão aqui, irmão Jorge. É uma capa de alto relevo. Excelente Bíblia para estudo. Pastores, professores, presbíteros que trabalham na área de ensino, é bom ter uma Bíblia dessa, completa. A cada encontro eu vou trazer uma diferente para os irmãos verem porque eu trabalho, sabe? Tenho várias Bíblias de estudo, mas o assunto de hoje é quantos discípulos Jesus tinha. 90% fala 12. E eu vou provar pela Bíblia que não. Vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Olha só o que diz. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Então, muitos dizem que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Já ouviu falar? Dizem que é só Jesus. Só Jesus? Até um amigo meu, que eu trabalhava, ele falou uma vez que o batismo era não podia fazer com o Espírito Santo, né? O batismo em nome do Pai, né? Ou eles batizam só em nome de Jesus Cristo, né? Eu te batizo em nome de Jesus Cristo, tem religiões assim. Mas veja aqui, irmão Jorge, então, se só existe Jesus Cristo, para quem que ele orava? Para ele mesmo não ia orar. Retirou-se Jesus e passou a noite toda em oração a
a Deus. A Deus. Então por aí você vê que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele foi batizado, veio do céu uma pomba sobre ele. Jesus estava na terra, né? Veio uma pomba, o Espírito Santo sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir, né? Então por aí cai essa teoria que só existe um. Claro que Deus existe um, mas composto de 3 pessoas. É como agora nós pegássemos uma laranja e nós separássemos ela em 3 gomos. Continua sendo uma laranja ou não? Continua sendo, mas dividida. Uma laranja repartida. Com licença, pessoal. Assim, a mesma coisa. Irmão, dá licença um pouco só. Aí atrapalhar um pouco o vídeo, porque eu vou acabar caindo. E daí vai dar pior o negócio. É lamentável. Aqui é tudo ao vivo, irmãos. É o que torna a coisa. Aqui é um negócio tá meio sinistro. Aqui é ao vivo que torna a coisa mais interessante, meus irmãos. Mas como eu estava dizendo. Mas como eu estava dizendo, irmão Jorge e grupo, Jesus passou a noite em oração. Sabe por quê? Para escolher 12. Para escolher 12. Deu o número maior que ele tinha. Ó. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, se eu perguntasse quantos apóstolos Jesus tinha, 12. Que ele separou do número maior de discípulos. Olha só. Vou ler novamente. Ó. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Viu? E tem mais. De um número grande de discípulos que ele teve, irmão Jorge. Vou abrir a Bíblia em João capítulo 6. O Evangelho segundo João. João, meus irmãos, ele escreveu 5 livros. Um Evangelho segundo João, da qual ele fala principalmente dos discursos de Jesus. Ele não fala dos milagres, é muito pouco milagre que ele fala. Mas ele fala mais do que Jesus pregava. Os outros evangelhos, quer dizer, existe somente o evangelho, né? Mas são chamados evangelhos porque foi escrito pelos evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho não só, porque trata de Jesus. Jesus evangelho quer dizer boa nova, né? Se o ventilador estiver incomodando, quiser... Não, acho que é assim dá de nós. Vamos lá? Evangelho segundo João, capítulo 60, capítulo 6, versículo 60. Jesus Cristo estava fazendo um discurso dizendo que a sua carne, o seu corpo seria comida e o seu sangue seria bebida. E o povo não entendia que Jesus estava falando de forma figurada, usando um símbolo. Achavam que ele estava falando sobre canibalismo, ficaram tudo assustados, né? Mas o que ele quer dizer com temos que comer a carne dele? Será que nós temos que cortar em pedacinho e comer? Não entendiam. E por não entender, muitos dos discípulos dele foram embora. Olha, João 6, versículo 60. Hoje não estamos rindo, né? Não! Muito, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o poderá ouvir? Ficaram tudo assustados, né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? O que seria se visse o Filho do Homem subir para onde estava o primeiro? Aqueles discípulos, vocês viram se Jesus ser arrebatado? E ficar mais escandalizado ainda, né? Olha o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então foi uma grande multidão de discípulos que deixou Jesus. E ele ficou somente com os 12 aqui nesse episódio. Daí Jesus perguntou: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha só o que Pedro respondeu, irmãos. Pedro era um camarada esquentado, era brabo, pegou a espada e tirou a orelha, porque ele era ruim de mira, irmão Jorge. Se ele fosse bom, não tinha dado na cabeça. Ruim de mira, acertou no... Estava escutando no ouvido. Mas se ele fosse melhorzinho, irmãos, tinha rachado a cabeça do mal.
Daí respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Era um dos discípulos que se tornou apóstolo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo, Judas, que traiu Jesus. É verdade, né? Uhum. Aí tem mais, irmãos. Para uma missão, Jesus enviou, não os 12, enviou 70 discípulos. Imaginem, mandou 70 discípulos para uma missão. E essa missão foi tão importante, irmãos. Lucas capítulo 10. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas, irmãos, para irmãos saberem, ele era um médico, tá? Ele trabalhava com o apóstolo Paulo na obra missionária, mas ele era também um médico. O apóstolo Paulo se referia muitas vezes a ele como médico amado. Então, se você tiver alguma enfermidade, irmão, procure médico. Procure médico, que Jesus mesmo falou, ó, não necessita os sãos de médico, e sim os doentes, né? Então, Jesus abriu um parêntese para você não ficar pensando, ai, eu não vou no médico porque Deus tem que curar a minha enfermidade. Ele cura usando a medicina. Amém, meu irmão Jorge? Verdade, amém. Mas eu não sabia que essa parte ali, que Lucas era um médico. Era médico. Uhum. Era médico. Depois eu vou mostrar para os irmãos o versículo certo. Olha só, Lucas, do capítulo número 10. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, para dizer, ó, aqui vai vir o Mestre, vai vir Jesus, para o povo se preparar para receber Jesus. Então eles foram como mensageiros do Senhor. A palavra apóstolo, para os irmãos saberem, quer dizer um enviado, um mensageiro. E eu ainda vamos fazer um vídeo por que a nossa igreja não tem apóstolos. É um estudo muito amplo e eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão nós ia até umas 2 horas só falando sobre isso. Por que a nossa igreja não possui apóstolos? Tem igrejas que têm apóstolos, né? Não vamos entrar no mérito, dizer que eles são hereges, estão totalmente errados. Não vamos entrar nisso, mas nós vamos falar da nossa. Por que a nossa igreja não possui apóstolos? Mas olha só, ele dizia, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse versículo é bem citado nos cultos de missão, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então aqui ele mandou 12, quer dizer 72. Como a missão, ó, curai os enfermos e pregar. E pregai, é chegado o reino dos céus. Essa era a missão dos 70. Então aí vocês viram que não havia somente 12 discípulos, e sim um número grande deles. Você, Jorge, pode ser um discípulo de Jesus, ou é um discípulo de Jesus, você frequenta a igreja, vai na igreja, faz a obra de Deus. Isso que nós estamos fazendo hoje é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Então, você é um discípulo de Jesus. E para quem está sendo obediente como discípulo, vai ter uma promessa, teve para os apóstolos da época, os discípulos da época, uma promessa muito grande, que chegou até você, Jorge. Quer ver? João capítulo 15, versículo de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós, eu e você, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, eu aceitei Jesus como Salvador. Não, Ele te aceitou como Jesus te aceitou como filho, porque o perdido não era Jesus, o perdido era eu e você. Então não tem essa, eu aceitei Jesus como se nós estivéssemos fazendo um favor para Ele. Não, nós não estava, porque o perdido somos nós. Quem aceitou a nós foi Jesus. Amém, meus irmãos? Ó, então olha só,
Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, porque você está sendo obediente, um discípulo obediente. Então apóstolos tinha somente 12, mas discípulos teve uma infinidade, e eu e você também somos discípulos de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Acredito que foi bem esclarecido o assunto, né? Eu acho que esse tópico não ficou dúvidas. Se tiver dúvidas, eu e o irmão Jorge sempre falamos, ó, você pode colocar aí nos comentários, para que nós oportunamente venhamos a esclarecer essas dúvidas, para que não fique alguma coisa assim, puxa, meio vaga, né? Mas o que ele quis dizer com aquilo? O que ele deixou de falar? Será que ele podia falar outra coisa? Também as pessoas que têm os nossos contatos de Atos, pode chegar no Atos, né, também. Sim, mas nós preferimos que faça o comentário, porque daí ali vai ser esclarecido, e muitos que não sabem não fez a mesma pergunta, né? No caso ali, a dúvida vai ser resolvida, o irmão Alcides está respondendo ali, né? E se eu souber alguma coisa, eu posso responder. Isso, nós estamos todos dispostos a ouvi-los também. Se você tiver alguma opinião divergente ou diferente, ou um esclarecimento a mais para dar, vai enriquecendo a cada um de nós, né, irmão Jorge? É verdade. Nós aprendemos uns com os outros. Eu com o irmão Jorge aqui, e com vocês aí, e vocês comigo. É assim que nós crescemos, irmãos. Nós não somos o sabe-tudo, não temos toda a verdade, né? Nós não temos a pretensão de sermos os donos da verdade, tá? Então, o que nós passamos é o que nós aprendimos pela palavra de Deus, e esperamos que você também tenha algum ponto para Deus, passe para nós, e assim nós vamos crescendo. Amém, meus irmãos? E vamos crescendo espiritualmente. Crescendo na graça e no conhecimento, né? Como isso diz aqui. O apóstolo Paulo, né? Então era isso, irmãos. Era isso, estamos felizes com... Então, encerrando este vídeo neste momento, nas graças de Deus, amém. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí que estão aí do outro lado assistindo nós. Um abração sincero, de coração a todos, e fiquem na paz, que é na paz nós ficaremos. Então, amém. Tchau. Deus abençoe.